Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer é não fazer a mesma coisa. Ou seja, se o outro está errando, se o outro está muitas vezes tendo uma vida absurda, reze por ele, entregue para Deus, interceda pelo irmão, e não faça a mesma coisa, né? Mas esses problemas existem. Então o contra-testemunho de quem é religioso, de quem é cristão, muitas vezes atrapalha a vida das pessoas. O tipo de educação que a pessoa recebeu, por exemplo, se desde pequeno na família, o pai e a mãe sempre falou que Deus não existe, evidente que isso vai ter influência sobre a pessoa, entendeu? Então depende do ambiente familiar. Se o pai e a mãe, desde pequenininho, levava a criança para a igreja. Então você que é pai e mãe, presta atenção agora, e principalmente aqueles que têm filho pequeno, né? Tem pai e mãe que faz acordo, você vai na missa das 8, eu fico com a criança. Aí você volta, né? Eu vou na missa e você fica com a criança. Ou seja, a criança nunca vai na igreja. Por quê? Porque criança anda, criança chora, criança faz birra, ou seja, criança enche a paciência. E todo mundo sabe disso. Eu tenho 3. Meus filhos, desde quando nasceram, eu já perdi missa. Os 3 nunca perderam. Nunca deixaram de ir numa missa no domingo. Então dá trabalho? Dá sim. Principalmente naquela fase que está chegando 1 aninho, que já está gatinhando ali, andando. Até os 3, misericórdia, haja coluna, né? Uma hora você não sabe mais se reza ou se cata no braço, você já confunde a missa inteira, você entendeu? Você já não sabe nem onde está mais o negócio, né? E aí fica irritado e nervoso, entendeu? É uma Ave Maria, um tapa, é uma coisa louca, né? Então é complicado sim, mas se você não ensinar o caminho de Deus para o seu filho, se você não tiver paciência para levar a criança na igreja, né? Ela não vai aprender o caminho de Deus. Aí vai ter que aprender pela dor, vai ter que fazer um monte de bobeira na vida para depois voltar, né, para Deus. Não precisa ser assim. E outra coisa, leve a missa. Leve, a pessoa é pequenininha, tem que levar desde pequeno. Não tem problema. E tem que ir conversando, tem que ir falando. E tem que ser firme. Ah, mas o meu filho quer comer dentro da igreja, eu não posso dar fandangos para ele? Primeiro que aquela coisa fedida, ninguém é obrigado a aguentar, entendeu? Segundo, a igreja não é lugar de comer, a missa não é lugar de comer ali. Então você tem que, a criança não vai morrer se ela ficar 1 hora e meia sem comer nada. Então você tem que conversar, filho, olha, agora não é hora disso, não. E conforme vai crescendo, você vai explicando um pouquinho mais. Ah, pessoal, mas faz birra, não sei o quê. Birra a gente tira, filho. Na minha casa tem uma havaiana que, olha, é especialista em birra. Não tem birra em casa. Entendeu? Em casa, desde pequenininho, eles aprenderam que tem 2 sentidos: a audição e o tato. Tem 2 sentidos. Você opta, você escolhe, né? Ou seja, primeiro eu falo, dialogamos, conversamos, não pode, não é por aí, né? Eu quero. Não, então você vai aprender com a havaiana quem é o senhor e quem é o escravo. Acabou. Não tem muito que... Mas ela fala, professor, mas não é muito radicalismo? Então tudo bem. Então vai ser mais um bandido para a gente visitar na cadeia. Porque o que existe aí fora está acontecendo é porque a maioria não teve pai e mãe de verdade. É porque a maioria não soube pegar pela mão e disse, não, agora não. Agora você não vai comer salgadinho, porque você está na missa. Agora você não vai comer salgadinho, porque está na hora do almoço. E você vai sentar na mesa e vai comer na mesa. Você não é bicho. Você é um ser humano. Ah, mas eu não quero comer o que tem. Tudo bem, vai passar fome. Ou você come o que está na mesa, ou não vai comer. É simples. Você não precisa espancar o seu filho. Não precisa pegar pelos cabelos e eu te mato. Não precisa fazer isso. Seja firme. Seja firme. Põe o limite. Deixa fazer birra. Outro dia eu falei em casa, vamos mudar a oração. A oração está tudo errado aqui nessa mesa. Por quê, pai?
Ué, porque a gente reza antes de comer. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu, pelo que a tua graça nos concede. Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Aí começa a comer. Eu não quero chuchu. Eu não quero brócolis. Eu não quero essa carne. Ué, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Ou deixa para rezar no final, então, e muda essa oração, pelo amor de Deus. Porque se é para rezar no começo, Senhor, obrigado por tudo. Como é que eu agradeço a Deus e depois eu começo? Não, não quero giló, não quero não sei o quê. Eu só quero bife aqui, filé mignon. Não... Ou seja, Deus mandou só o filé mignon? Então, meu amado, né? Isso começa pelo pai e pela mãe. Então nós precisamos ter um pouco mais de consciência. A criança, ela reproduz muito. Ela reproduz bastante. Entendeu? Esse jogo de imitação é normal. Depois ela vai crescendo, evidentemente, ela vai desenvolvendo a própria identidade e personalidade dela. Mas você precisa ensinar o caminho de Deus. Você precisa pôr limites. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. A sua casa precisa ser uma igreja doméstica. Você precisa estabelecer uma liturgia do lar. Há uma liturgia, tem que ser sagrada. É um ritmo. Agora, aquela casa bagunçada, desencontrada, não tem hora para nada, cada um faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Pelo amor de Deus, o que é isso? Depois aí eu reclamo que o meu filho não tem limites. Eu reclamo que o meu filho e a minha filha não respeitam ninguém. Você precisa ensinar isso para ele. E se precisar colocar de castigo, coloque. Se precisar pegar pela orelha, pegue. Porque um dia ele vai ser grato a você. É fácil? Não. Se eu falar para vocês que eu nunca desanimei, se eu falar para vocês que eu nunca tive vontade de desistir, falar, eu vou embora, chega, não aguento mais. Se eu falar para vocês que eu nunca tive vontade de falar, olha, quer saber de uma coisa? Para os meus 3 filhos, faça o que vocês quiserem, eu estou cansado. Então, que a gente de fato, você cansa de falar, você cansa de pegar no pé, você cansa de dar bronca, né? Toda semana a mesma coisa. Você fala, meu Deus, se eu gravasse aqui, era mais fácil. Porque não muda, não altera muito o negócio, né? E você tem que ficar lembrando. Mas talvez o nosso papel de pai e mãe seja esse. A nossa função é essa. Nossa função é ensinar o caminho de Deus. Ou seja, alguém tem que ser o chato, né? Então, finalizando essa primeira parte, se você tem esse desejo de Deus, de fato, e todo mundo tem, se tem aqueles que não creem, o desejo de Deus continua no coração do ateu. O ateu e o agnóstico têm desejo de Deus da mesma maneira. A única coisa é que ele tenta preencher isso com outras coisas. E se ele não consegue ver Deus no universo, né? E a igreja diz que tem um segundo caminho além do mundo, do universo, que nos ajuda a encontrar Deus, que é a nossa consciência, o próprio homem, o próprio ser humano. Quando você se olha, quando você analisa a realidade humana, o que você vê? A finitude, a fragilidade. Nós somos pequenos. A nossa realidade humana é hiper interessante, né? O ser humano, ele é uma contradição muito interessante. Ao mesmo tempo que o ser humano é capaz de grandes coisas, como inventar um avião, por exemplo, ou ir até a lua, né? Ou fazer até um ato de caridade, dar a vida pelo outro, etc. Ou seja, o ser humano é capaz de coisas bonitas, coisas grandiosas. E ao mesmo tempo a gente é capaz de coisa tão mesquinha, não é? Como é que pode? O mesmo ser humano que é capaz de grandes coisas, ele é capaz às vezes de coisas tão pequenas, tão mesquinhas. Quantas vezes a gente deixa a maldade e a perversão tomar conta do nosso coração? A inveja. Por que às vezes na igreja o meu grupo não cresce? Porque às vezes a malícia, a inveja, a soberba tomou conta do meu coração. Ou seja, em vez de eu me alegrar porque o meu irmão está progredindo, eu fico com inveja dele.
Em vez de eu ficar feliz porque aquele irmão está cantando melhor, ou porque aquele irmão está pregando, ou porque aquele irmão está coordenando. Não! Aí aquele espírito de achar que eu sou dono das coisas. Meu Deus, para quê? Então, essa contradição. Então, a igreja no catecismo, ela diz, o ser humano pode encontrar a Deus sim, seja contemplando o universo, seja contemplando a si mesmo. O ser humano, quando se olha, ele também não se autoexplica. A nossa consciência moral, por exemplo, a voz da consciência, no fundo é a voz de Deus. Por que você não consegue dormir direito quando você faz coisa errada? E aí fica uma coisinha na cabeça, não fica? Fica aquele zumbidinho lá. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz isso? Aí a gente fica igual um bife na cama, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. A nossa consciência nos acusa. E aí a gente fica tentando sufocar a voz da consciência. Mas a voz da consciência é Deus falando com você. São Paulo diz na carta aos Romanos que Deus colocou uma lei natural no coração de cada homem. E de acordo com essa lei natural que Deus colocou dentro do nosso coração, ninguém precisa nos ensinar o que é o bem e o que é o mal. Nós sabemos que devemos buscar o bem e devemos evitar o mal. Mas por que muitas vezes você faz o contrário? Porque você é pecador como eu. Entendeu, querido? Quantas vezes aquela passagem de São Paulo, Romanos capítulo 7, versículo 14, não consigo fazer o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Por quê? Porque o pecado habita em mim. E aí nos vários sentidos. Às vezes eu sei que o melhor a ser feito é tal coisa, que se eu fizer isso vai ajudar o meu irmão. E por que eu não faço? Porque eu deixo o pecado prevalecer. É a miséria. É igual o gordinho. Por que ele come o que não deve? Eu sei que eu sou doente, eu tenho diabetes, eu vou morrer, as veias estão entupindo. E por que eu continuo comendo picanha? Percebe? É a miséria. Ou seja, você sabe o que você deve fazer, mas nem sempre você consegue fazer o que deve. Isso chama-se escravidão. Isso é ser escravo. Eu dei o exemplo do gordinho porque é fácil de entender. Mas é só você olhar para a tua vida, você vai ver que muitas vezes ela é recheada de outras escravidões. Eu sei o que eu deveria viver e não consigo. Então, de fato, amado, se nós queremos Deus e precisamos de Deus, se o ateu e o agnóstico não conseguem abrir o coração, seja porque teve uma educação que ensinou que Deus não existe, seja porque teve alguma decepção dentro da igreja, seja porque se escandalizou com o pecado dos cristãos, sei lá quais motivos. Uma outra coisa que afasta as pessoas de Deus é o problema do mal. Eu tenho certeza que alguém já perguntou para você, se Deus existe, por que Ele permite que tanta gente sofra? Se Deus existe, por que tem criança que nasce sem cérebro? Se Deus existe, por que tem criança que nasce cega? Se Deus existe, por que aquele homem, aquele pai de família justo, morreu com uma bala perdida na cabeça? Se Deus existe, por que Ele permite tudo isso? Então, a existência do mal, a existência da dor, é uma coisa que nos choca. E parece que a existência do mal e da dor contradiz a existência de um Deus que é Pai e que é amor e que é misericórdia. Nós temos dificuldade de entender isso. Nós temos tanta dificuldade que na própria Bíblia, se você pegar o livro de Jó, o que o livro de Jó faz? Uma reflexão sobre o sofrimento do justo. Mas o livro de Jó, ele já procura combater uma teologia que existia no meio do povo judeu naquela época, chamada teologia da retribuição. E o que era a teologia da retribuição? Era aquela ideia de que quem amava a Deus, quem era obediente a Deus, quem honrava a Deus, era abençoado por Deus. E quem era pecador, era castigado por Deus. O livro de Jó, né?
já vai contra isso, dizendo que Deus não é um Deus de retribuição. Não tem essa de que, eu amo a Deus, eu cumpro os mandamentos e, portanto, nunca vou ser atingido por nada. Por isso que essa teologia da prosperidade, essa desgraça que anda por aí, é uma corrupção do cristianismo. Com todo respeito à liberdade religiosa, as pessoas acreditam e praticam o que elas quiserem, e é Deus que vai julgar. Mas isso eu falo com muita tranquilidade. Por que essas comunidades, ou pseudo-igrejas que tem por aí, não é cristianismo coisa nenhuma, é corrupção do cristianismo. Por quê? Porque ensina que aceita Jesus que você não vai ter mais dor na tua vida. Aceita Jesus que você não vai ter mais problema, principalmente se você pagar o dízimo. Isso é um absurdo. Jesus nunca disse isso. O que ele disse foi: se quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então por que eu me revolto com a cruz que Cristo permite que entre na minha vida? Por que eu tenho tanto medo da cruz, da dor? Por que o sofrimento nos choca tanto? E aí quando a gente sente dor e passa por problemas, a gente começa a questionar: cadê Deus? Deus me esqueceu? Deus não me ama? Então, meu irmão, muitas pessoas não creem em Deus por causa do problema da dor e do mal. Muitas pessoas se revoltam contra Deus por causa da existência do sofrimento no mundo, como se Deus fosse responsável por tudo, como se o ser humano não fosse a causa das suas próprias dores, como se tudo isso muitas vezes não fosse consequência das escolhas indevidas que o ser humano faz na sua vida. É a mesma coisa que eu disse para um missionário há um tempo atrás, que está estudando para ser padre. E a gente conversando, que eu acompanho eles, e um chorando me dizia: eu não aguento mais, eu estudo, leio, esse troço não entra na minha cabeça, eu não aguento, eu estudo filosofia, teologia, não sei o que, eu não aguento, o senhor me explica, daqui a 10 minutos eu já esqueci tudo. Por que Deus não me ajuda? Eu falei: eu rezo, já fazia adoração, pedi para Deus me dar a graça, e a coisa não vai. Eu perdi a paciência e disse na cara dele, eu falei: meu irmão, Deus não tem culpa que você cheirou tanta cocaína. Relaxa, fique em paz. Ou seja, metade dos seus neurônios você destruiu. A graça supõe a natureza. Portanto, não é que Deus não está ouvindo a tua oração, não é que Deus não te ama, mas talvez você também precise se perdoar e se amar, e servir ao Senhor dentro da sua realidade. Agora, quem é responsável por isso não é Deus, é você. Quem fumou foi você, quem cheirou foi você, quem destruiu os seus neurônios foi você, não foi Deus. Então, menos revolta, ou seja, ame o Senhor, se permite ser amado dentro dessa realidade que você se encontra hoje. Essa é a questão. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse é isso. Nós precisamos de fato abandonar os ídolos da nossa vida e deixar esse desejo de Deus tomar conta do nosso coração, mas ao mesmo tempo que Deus vem até nós, nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos de fato se permitir ser amado e buscar a Deus, porque temos condições de encontrá-lo, seja contemplando o mundo ou o próprio homem. Ou seja, o catecismo vai nos lembrar nessa primeira parte no início, que o ser humano pode adquirir um conhecimento natural de Deus, usando a sua inteligência, usando a sua razão. Mas o que acontece? Como a nossa natureza e a nossa razão foi ferida pelo pecado original, é por isso que Deus fez uma revelação especial. Então, se por um lado, nós humanos conseguimos encontrar a Deus através desse esforço natural, Deus também viu as nossas fraquezas e limitações. O pecado original feriu a nossa razão e a nossa natureza. Ele não destruiu, mas ele feriu. E ficou mais difícil do ser humano encontrar a Deus. Então é por isso que tem pessoas que são ateias e agnósticas. O que Deus fez então?
Desde o início da criação, Deus foi se revelando, Deus foi se comunicando, Deus veio até nós. Deus chama Abraão, e a partir de Abraão forma um povo. Aí vem as 12 tribos de Israel. Nessas 12 tribos e nesse povo, Deus institui juízes. Depois desses juízes, vem reis, como Davi e Salomão. E depois vem os grandes profetas que nós conhecemos, não é isso? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, por aí vai. Ora, por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente tem um desejo de Deus, é porque Deus colocou esse desejo lá, e é porque o ser humano pode realizar esse desejo. Mas para isso também ele tem que fazer uma busca sincera de Deus. Eu preciso buscar a Deus de maneira humilde, simples. E se nós podemos encontrar a Deus na nossa vida, é porque Deus já nos encontrou, e é porque Ele se permite ser encontrado. Então o catecismo lembra justamente isso. Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que fala conosco, fala através da natureza, fala através da voz da nossa consciência, fala através das Sagradas Escrituras. Deus que foi se revelando. E qual é a plenitude dessa revelação? Jesus. Jesus é a plenitude da revelação. Por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O catecismo nos lembra justamente essa verdade, da revelação de Deus. Deus foi se revelando aos poucos, lá no começo da criação, depois através de Abraão, Isaac, Jacó, a constituição do povo de Deus, de tudo aquilo que Ele foi revelando aos profetas. Mas o ápice disso, a plenitude, é Jesus de Nazaré. Em Jesus é que nós voltamos de fato a ter o caminho, o acesso ao Pai, ao paraíso. E como que essa revelação chegou até nós? Como que ela foi transmitida? Aí o catecismo nos lembra duas coisas. Primeiro, a importância da tradição, a tradição apostólica. Jesus nunca escreveu nada. Quem começou toda essa história foram os apóstolos, e também alguns discípulos dos apóstolos. As primeiras comunidades cristãs, conforme o tempo foi passando, foram sentindo necessidade de registrar o que Cristo tinha vivido, o que Ele tinha ensinado, o que os apóstolos também tinham pregado. Então primeiro teve toda uma tradição oral, e depois uma parte dessa tradição oral foi se transformando numa tradição escrita, que é o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Então qual é a origem da Bíblia, do Novo Testamento? Você teve Jesus, que viveu e ensinou várias coisas para os apóstolos, para os discípulos, não é isso? O Senhor que viveu a sua paixão, morte e ressurreição, voltou para o Pai, mas Jesus não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, nos deixou o seu Espírito, e quando Ele manda o Espírito Santo, ali Ele constitui visivelmente também a sua igreja em Pentecostes. É por isso que quando a gente pergunta o que é a igreja é a continuação de Jesus na história, por isso que ela é o corpo de Cristo, Ele é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja e o Espírito Santo é a alma dessa igreja. Então é pela igreja que nós recebemos toda essa revelação. Ou seja, quem é que nos ensina toda essa tradição? A igreja. Quem é que guardou a Bíblia? Quem é que organizou a Bíblia e fez com que isso chegasse até nós? A igreja. Então veja a importância da igreja na nossa vida, né? Isso é fundamental. Pela tradição e pela escritura, nós temos acesso a essa revelação. Por isso que eu preciso, né? E presta atenção no que eu vou dizer agora. Muitas vezes, nós temos que tomar cuidado, porque um certo espírito protestante também está tomando conta da cabeça dos católicos. Eu não aguento mais responder perguntas, e pessoas que me perguntam assim apenas: professor, onde está isso na Bíblia? Ou as pessoas perguntam assim, outro dia eu recebi uma pergunta lá no programa da web, por que usar tatuagem e piercing é errado? Onde isso está na Bíblia? Ou seja, a pessoa queria saber qual era o versículo da Bíblia que condenava o uso de piercing e de tatuagem.
né? Não tem. Mas essa pergunta é muito reducionista, é uma mentalidade protestante. Nós católicos não pensamos assim, com todo o respeito que nós temos aos nossos irmãos evangélicos. Mas nós não somos assim, ou seja, para nós existe a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura, ela deve ser interpretada a partir da Sagrada Tradição. Eu não posso separar a Bíblia da tradição que deu origem a ela. E existem coisas que nós cremos que não está na Bíblia de maneira direta. Por exemplo, a Assunção de Maria. Não está na Escritura. O Imaculado, né? A questão de Nossa Senhora ser livrada ali, a Imaculada Conceição de Maria. Não está na Bíblia. E por que a igreja ensina a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria? Porque na Sagrada Tradição, isso é ensinado, isso é apontado. Então para nós, Deus se revela, não só através da Bíblia, mas também através da Sagrada Tradição. E o magistério da igreja, ou seja, os pastores da igreja, são aqueles que existem para nos ajudar a interpretar essa tradição e essa Escritura. Então cuidado com essa mentalidade, com essas perguntas. Qual é o versículo da Bíblia? Onde isso está na Bíblia? Lógico que a Bíblia, ela tem que vir em primeiro lugar e é o grande ponto de referência nosso. O nosso grande ponto de referência é a Sagrada Escritura. Mas eu devo interpretar a Sagrada Escritura a partir da tradição e dos ensinamentos do magistério da igreja. Senão nós vamos virar um bando de protestante. Nós vamos tudo para outras denominações. Escuta o que eu estou te falando. Vai chegar um momento que você vai achar que a igreja católica está ensinando tudo errado.